Bom, uma coisa interessante sobre a eleição ucraniana é que ela, em primeiro lugar, ela mostra a completa deterioração do regime político formado entre a direita pró-imperialista e a extrema-direita, né? O presidente da República, que concorreu à eleição, Poroshenko, foi literalmente esmagado no terreno eleitoral. Logicamente que dessa distância aqui, né, não falando ucraniano e tudo, lendo jornais imperialistas, é difícil saber em que medida ele foi realmente esmagado, em que medida a eleição foi fraudada. Também não é possível saber isso daí. O que nós sabemos é que no segundo turno, o atual presidente eleito, né, Zelensky, que é um comediante, teve 73% dos votos. O comediante aí é um truque tradicional da burguesia. A burguesia sabe que os seus partidos, os partidos do regime, com o avanço da crise capitalista, eles estão desmoronando, né? É um fenômeno visível no mundo todo. Em alguns países o fenômeno é já está tão adiantado e é tão anterior que já houve uma troca geral de partido, o caso da Itália, né? Onde destruíram o sistema partidário e foram obrigados a inventar novos partidos, e agora a Itália está sendo dirigida por uma combinação muito estranha de partidos, né? Que é o chamado Movimento Cinco Estrelas, também dirigido por um comediante, por um palhaço. Os palhaços parece que estão na moda, na política, né? E por um movimento abertamente fascista, que é a Liga, né? Vale até a pena comentar, ontem, dia 25, foi a comemoração da libertação italiana do fascismo. Então, houve manifestações oficiais no país inteiro. Só que o governo nacional italiano é composto por um grupo fascista. E aí o Movimento Cinco Estrelas participou das comemorações e a Liga não sumiu, se escondeu do povo. E quando os repórteres perguntavam para os dirigentes da Liga fascista qual era a posição deles sobre a comemoração do Dia da Libertação, eles falavam: isso daí não nos interessa, não tem importância. E fugiram. Houve algumas manifestações de extrema-direita, né, não tão grandes quanto seria de se esperar, o que mostra que a consolidação da extrema-direita ainda é uma coisa muito lenta, né, ainda não está acelerada, mas predominou, em geral, na Itália, a comemoração da libertação do nazismo e do fascismo, que foi uma derrota daqueles que estão no governo, que são, de uma maneira mais ou menos encoberta, mais ou menos aberta, são partidários Mussolini. Então, nós vimos aí, né, que na Ucrânia, o governo que subiu com o apoio da extrema-direita, participou de eleições fraudadas, ganhou as eleições, perdeu as eleições por 73% e perdeu as eleições em todas as províncias da Ucrânia, menos uma. Quer dizer, foi um verdadeiro desastre eleitoral, uma catástrofe eleitoral do governo. Uma coisa natural, porque esse é um governo profundamente pró-imperialista e aplica a política do imperialismo, que é a política neoliberal de austeridade. Bom, aqui o que deve ser a curiosidade geral é quem é o novo governo, né? O novo governo... Bom, primeiro nós temos que explicar um fenômeno que a imprensa não explica muito bem, né? Que é o seguinte, a imprensa burguesa internacional. As pessoas, em geral, ouvem falar na imprensa dos chamados oligarcas, quando se refere aos partidos dos partidos da antiga União Soviética e do antigo bloco soviético,
mas ninguém explica quem são esses oligarcas. Os oligarcas, eles são as pessoas, né? Pessoas muito... digamos assim, é o símbolo do neoliberalismo. Caiu o Estado operário, né? Derrubado por ele, pela própria burocracia, na maioria dos lugares, né? Coisa que muita gente não sabe é que os próprios governantes desse Estado procederam à liquidação do Estado operário. A maioria deles não foi derrubado por um movimento de massas, né? Ou a quase totalidade não foi derrubada por um movimento de massa. Então, membros da burocracia passaram ao assalto às empresas públicas. E muita gente se transformou em milionários da noite para o dia, né? Por exemplo, um cidadão lá tomou conta da empresa de petróleo russa, uma das maiores empresas do mundo. O então presidente da República da Rússia, Yeltsin, deu a empresa de presente para o amigo dele. Vocês imaginam alguém pegar a Petrobras e falar, agora é sua. Quer dizer, foi um assalto organizado ao patrimônio público. Isso aí que foi a privatização nos países do leste europeu. Esses assaltantes, ladrões e criminosos comuns, né, eles são os chamados oligarcas. Bom, tendo entendido isso daí, nós temos que... é importante assinalar o seguinte. O comediante, o palhaço ucraniano, né, o Zelensky, ele tem um programa de comédia, que não é um programa inocente, né, é um programa político de comédia, que passa na maior televisão ucraniana. Que, logicamente, sabendo da história, a gente pode saber que o cidadão construiu essa televisão, tijolinho por tijolinho, até se transformar em dono dela, né? É a Rede Globo da Ucrânia, a antiga TV estatal, surrupiada pelo seu atual dono, né? O dono da TV estatal é um multimilionário ucraniano chamado Kolomoisky, um judeu, sendo que o atual presidente também é judeu, uma coisa curiosa. Curiosa porque a extrema-direita toda ela é antissemita na Ucrânia, né? Mas o que nós estamos vendo aqui é uma jogada política diante do colapso do governo anterior, do completo colapso do governo anterior, né? Por uma série de motivos, inclusive a repressão política muito forte, que está sendo substituído por um outro setor dos próprios ditos oligarcas ucranianos, né? O palhaço é um testa de ferro desse magnata, né, Kolomoisky, e a campanha dele foi toda feita pelo maior canal de televisão, como se ele tivesse sido eleito pela Rede Globo, né? Alguns jornais tentaram disfarçar, falando que ele não foi eleito pela mídia tradicional, né? Mas é mentira, ele é o candidato da maior rede de televisão ucraniana. E, logicamente, que o que a gente pode esperar é um governo ferozmente neoliberal. Ele já levantou a bandeira da corrupção, né? Significa que está para acontecer na Ucrânia aquilo que está acontecendo no Brasil, né? Os golpistas também serão golpeados, porque a bandeira da corrupção, evidentemente, que é um grito de guerra contra os oligarcas. E uma parcela mais minoritária da oligarquia vai levar adiante essa limpeza. Uma vez que tenham limpado a economia nacional dos terríveis oligarcas, eles vão entregar tudo aos bonzinhos capitalistas norte-americanos, alemães, ingleses e franceses, né? A população, logicamente, não tem culpa na situação, né? Apesar de que no Brasil muita gente fala, né? O povo não sabe votar e tal. A gente vê que o povo não sabe votar em lugar nenhum, se for assim, né? Porque só tem candidato ruim.
Na verdade não é isso. O povo votou naquilo que parecia, né? No marco da pouca informação que havia, ser uma alternativa ao governo anterior, que era um governo muito rejeitado pela população, um governo golpista, apoiado pelos fascistas, etc. e tal. Só que esse vai ser uma continuação piorada daquele. Uma diferença, precisa ver se isso realmente vai ser uma diferença, né? São os comentários da imprensa internacional de que os russos, né, o governo Putin particularmente, teria comemorado a ascensão do governo Zelensky, que o Zelensky ele seria mais conciliador com a Rússia na questão das fronteiras, na questão da população da região oriental da Ucrânia e tudo mais. Isso aí é uma coisa que nós devemos anotar aqui, né? No bloco de notas e esperar para ver se isso é realmente uma realidade. É bem possível que não seja realidade nenhuma, né?